O povo que levanta às 5 horas da manhã, não está gostando da bagunça. E eles são a grande maioria. Toma cuidado, que a hora que os homens do botão dourado voltar, vai todo mundo ter que fugir do país de novo. Tô avisando. Bandido tem direito, trabalhador não tem. Eu nunca vi um negócio desse, rapaz. Bandido tem direito, trabalhador não tem. O Brasil nunca cresceu tanto quanto sob a chamada ditadura militar. Estradas rasgaram o Brasil. Universidades foram multiplicadas. Ciência e tecnologia começaram para valer neste país sob a tutela dos militares. João Figueiredo, o general, o duro, o grosso, morreu pobre. Muito pobre, tendo que ser ajudado por amigos. Diferente de outros que estão e que vão sair do governo sem saber o que é miséria. Pelo menos não depois de passar pelo governo. Lutávamos pela liberdade. Liberdade eu tinha como jovem. De andar pelas madrugadas de Porto Alegre, do Rio, São Paulo, Belo Horizonte como jornalista, com um radinho de pilha no ouvido. Não era molestado por quem quer que seja. Eu tinha a segurança de cidadão brasileiro. Hoje, saia à noite. Você não tem mais segurança. Que tipo de progresso veio com a chamada democracia? E desde quando, ao tempo dos militares, nós fomos proibidos de estudar, de entrar nas livrarias e comprar um livro, de escolher onde trabalhar, de ter o direito de ir e vir? Eu não fui. E era jornalista. E trabalhava na linha de frente dos veículos em Porto Alegre. Quero dizer, de lá para cá, o Brasil andou para trás. A imoralidade tomou conta de todos nós. E se Rui Barbosa estivesse vivo, haveria de dizer hoje que verdadeiramente estamos cansados, constrangidos de ter vergonha. Que Brasil é esse que melhorou? General Figueiredo, que Deus o tenha. A ti, que morreste pobre e nos ensinou o caminho da verdadeira luta e da verdadeira e legítima democracia. E quem viaja pelo Nordeste já viu a reconstrução da BR-101 entre Recife e Natal, que é um modelo. 4 batalhões de engenharia de construção do Exército constroem 3 trechos de quase 150 quilômetros. Primeiro, vem as fundações bem consolidadas, depois concreto armado com 22 centímetros de espessura e acima o asfalto. E se o Exército faz rodovias exemplares no Nordeste, será porque quando o Exército faz estrada, não há superfaturamento, nem subasfaltamento? Há respeito ao dinheiro público, como mostram 86% de avaliação positiva? O Exército Brasileiro segue realizando obras fundamentais para a expansão do aeroporto de Guarulhos aqui em São Paulo, um dos principais portões de entrada para turistas que visitarão o país nos grandes eventos que será sede, como a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016. Em Guarulhos, o Exército está trabalhando na construção do novo pátio de aeronaves do 3º terminal de passageiros. Em dezembro, a instituição já havia realizado a entrega oficial da obra de expansão e revitalização de 2 pistas de pouso e da construção de uma pista de saída rápida. Um dos grandes diferenciais desta empreitada é que a equipe do destacamento Guarulhos economizou cerca de 7 milhões de reais aos cofres públicos na primeira fase. E agora prevê mais economia, além de concluir a maior parte das obras antes do prazo. Aí galera que gosta de viajar como eu, apresento a vocês esse trecho da BR-101 que liga os estados do Rio Grande do Norte a Paraíba, chegando em João Pessoa daqui a pouco. O que eu quero mostrar a vocês é que esse trecho, toda essa rodovia é duplicada, não tem pedágio e não tem buraco. E o melhor, quem fez tudo isso foi o Exército Brasileiro. Olha que maravilha de estrada. O Exército inaugurou hoje em São João do Sabugi, a 293 quilômetros de Natal, o primeiro poço artesiano que funciona com energia solar. Serão 200 em todo o Nordeste. Para as famílias beneficiadas, o sofrimento da seca é até esquecido diante da alegria e a emoção de ter água limpa pertinho de casa. Nós choramos de alegria, acredita? Que não existia. Aí a gente chorava, quando furava o poço da água, chorava. Aí, graças a Deus chegou. O choro, que já foi de tristeza por causa da seca, hoje veio carregado de felicidade.
é que agora seu João tem água pertinho de casa. O poço foi perfurado no sítio dele e vai abastecer 32 famílias que só recebiam água no carro-pipa uma vez por semana. Nós estamos felizes, porque esse água não... Mas chegou água e estamos recuperados, se Deus quiser. A água está armazenada a 60 metros de profundidade. Para chegar a esta caixa, precisa ser puxada por uma bomba potente. E para funcionar esse mecanismo, energia é o que não falta. Limpa, sem fios nem postes cruzando a caatinga. E de graça. Este é o primeiro poço artesiano que funciona com energia solar. Um custo 3 vezes menor do que se tivesse que ser ligado a uma rede de eletricidade. Para puxar numa rede convencional, ela alcança essa distância que tem esse poço, ficaria em torno de R$19 mil só a rede elétrica. E enquanto o poço está instalado, com tubulação, ficou em torno de R$6.900. Este poço é um dos 200 que estão sendo perfurados pelo Exército em 5 estados do Nordeste, 40 aqui no Rio Grande do Norte. O Comando Militar do Nordeste está coordenando essa missão de perfuração dos 200 poços por intermédio do primeiro grupamento de engenharia, cuja missão principal do primeiro grupamento de engenharia é justamente esse também, trabalhar contra os efeitos da seca do Nordeste. E a comunidade ela vai poder ter a sua água ali, onde ela vai poder apanhar a sua água. Isso aí é um fator econômico muito importante, até social e psicológico para a própria população. A ocasião mereceu até uma missa para celebrar a chegada da água limpa e doce do subsolo. Um dia que Dona Marlene nunca vai esquecer. Daqui eu não saio mais não, que a água é boa. Feliz da vida. Tô feliz da vida. Pega aqui, ó. Aqui tá mais frio. Eu amo, Zé. Entre 1968 e 1973, no governo do presidente Médici, que do ponto de vista eminentemente de crescimento econômico, não tem similar na história do Brasil. Nós chegamos a crescer em 1973, 13,94%, ou seja, muito mais do que a China cresce hoje. Soberania, democracia, igualdade e segurança, defendendo nossa gente e o meio ambiente, humanidade e esperança. Partido Militar Brasileiro, lutando em defesa da nação. Um compromisso sério e verdadeiro de trabalhar pela população. Vitória de um povo, fruto da união, coragem, garra e determinação. Soberania, democracia, igualdade e segurança, defendendo nossa gente e o meio ambiente, humanidade e esperança. Partido Militar Brasileiro, transparência e seriedade, um defensor do trabalhador, pregando sempre a honestidade. Justiça para todos, com deveres e direitos, liberdade sem preconceitos. Soberania, democracia, igualdade e segurança, defendendo nossa gente e meio ambiente, humanidade e esperança. Soberania, democracia, igualdade e segurança, defendendo nossa gente e o meio ambiente, humanidade e esperança. Partido Militar Brasileiro, lutando em defesa da nação. Um compromisso sério e verdadeiro de trabalhar pela população. Vitória de um povo, fruto da união, coragem, garra e determinação.
Bangkok, manifestantes que exigem a admissão da primeira-ministra tailandesa Yingluck Shinawatra invadiram 2 ministérios e ameaçam ocupar outros edifícios governamentais no mais importante movimento de protesto desde a crise de 2010. Quando entrou no Ministério das Finanças, um dos líderes do Partido Democrata, principal força da oposição, disse que esta é a última etapa da desobediência civil. Yingluck Shinawatra é irmã do antigo primeiro-ministro no exílio, Thaksin Shinawatra, que, no entanto, permanece no centro da política do reino. Os manifestantes penetraram também no edifício do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que aparentemente não estava vigiado pelas forças da ordem. Segundo um porta-voz do Ministério, após derrubarem o portão, pediram aos funcionários para abandonarem o local e não regressarem terça-feira. Ao som da palavra de ordem fora Thaksin, o exército está connosco, alguns participantes apelaram a uma intervenção militar num país que já registrou 18 golpes de Estado ou tentativas de golpe desde o estabelecimento da monarquia constitucional em 1932. Estamos de volta agora com as notícias internacionais. Aqui no nosso telão temos os nossos correspondentes Márcio Gomes e Renato Machado. Vamos começar aqui por Tóquio, porque o exército da Tailândia declarou estado de emergência no país e os militares garantem que isso não é um golpe de Estado, mas a gente tem visto a situação na Tailândia só piorando com essa crise, né? Pois é, Ana Paula, é uma situação bastante delicada porque o Exército não consultou qualquer autoridade do governo para baixar essa lei marcial. A alegação é restaurar a paz e a ordem pública depois de meses de protestos contra o governo. O ato foi decretado nas primeiras horas desta terça-feira aqui da Ásia. As tropas já estão ao redor da capital Bangkok, patrulhando as ruas, montando barricadas e cercando prédios. As emissoras de TV foram alertadas. Podem ter que interromper a programação normal para transmitir notícias relacionadas aos militares. O governo diz que o primeiro-ministro interino permanece no cargo. Há 2 semanas, a então primeira-ministra foi destituída por abuso de poder. O meu me mostrou uma reportagem que saiu da Rede Globo a respeito da Tailândia, aí no Brasil, pelo jornal Bom Dia, acho que é o Bom Dia Brasil, até eu vi essa matéria e vi o conteúdo dela, 1 minuto e pouco, a respeito das notícias distorcidas e mentirosas que a Rede Globo faz aí no Brasil para manipular o povo de acordo com o que está acontecendo aqui. A Rede Globo manipular essa notícia e o que eles estão fazendo a respeito para que o povo do Brasil não faça a mesma coisa. Eles apresentam 2 correspondentes na reportagem a respeito de que o exército está tomando conta, que o povo que o clima está tenso aqui, que a gente não tem paz. É mentira. É uma mentira descarada, ofende a inteligência de brasileiros, de bons brasileiros que moram aí. Pessoal, eles falam que o exército tirou nossa paz, que o exército invadiu, que o exército está nas ruas, que o clima está tenso. Não está tenso, pessoal. Aqui o clima é de paz, realização, de vitória, muita comemoração do povo, muito feliz agora. Primeira coisa, o povo expulsou a ministra daqui. A ministra, ela é igual, fez algumas ações até igual a Dilma aí no Brasil. Investiu na polícia de outros países, aí no caso no Brasil investiram em médicos. As polícias de outros países, os mercenários para matar o povo daqui. Anteriormente, quando ela estava aqui, a gente não tinha paz. Era guerra, era muita injustiça, crianças morriam por granadas, por bombas. Anteriormente, o povo fez o que o brasileiro não quer fazer aí no Brasil. Aqui tem um partido vermelho que é igual ao PT aí no Brasil. É um partido que aqui pro lado, sinceramente, é um partido que só avacalha com a Tailândia. É igual aí no Brasil, é igual, não tem diferença. A única diferença é que a Tailândia ela é 400% mais desenvolvida que o Brasil. Muito melhor viver aqui
do que viver no Brasil. Voltando ao assunto da Rede Globo, eles fazem essa chamada e mostram 2 correspondentes. Olha a ofensa da inteligência de brasileiros que pensam, que não agem por instinto. Mostraram um correspondente em Londres e o outro correspondente em Tóquio. Pessoal, quem é inteligente sabe o que esses caras têm para opinar se eles estão lá no raio que parta, se eles estão lá no quinto dos infernos. O que eles têm a opinar em relação à Tailândia aqui? Eles não têm força de palavra nenhuma. Eles simplesmente foram usados porque toda aquela chamada, todo aquele sensacionalismo que fizeram, nossos correspondentes internacionais falando a respeito da Tailândia. O cara tá lá em Londres. Olha quantos 1000 quilômetros o cara tá longe. E o outro em Tóquio. Eles estão muito longe daqui, eles não estão vivendo aqui. Então, a minha palavra de cidadão aqui, desse país, vale mais do que qualquer palavra que a Rede Globo fala e mente. Aqui eu estou falando a verdade. É para manipular o povo, sabe por quê? Aqui o povo tailandês foi para as ruas, botou a ministra para a rua, que equivale a uma presidente, batalhou contra esse partido vermelho aí, e o povo venceu. Essa ministra foi expulsa do país porque ela é irmã de um outro corrupto. Então aqui a rede de corrupção também, ela é grande, mas ela está sendo diluída agora pelo exército que o povo pediu. O povo venceu e queriam fazer uma nova corrupção. O povo pediu para o rei daqui da Tailândia a intervenção do exército, que o exército fosse para as ruas e que fizesse justiça. O que o exército fez? Tomou as TVs que manipulavam o povo daqui através da manipulação desse PT daqui, vamos chamar de PT, que daí você no Brasil acaba entendendo o que eu estou falando, desse partido vermelho daqui, o PT, vamos chamar de PT aqui, que aqui não existe PT, mas é igual. O povo pediu para que o exército fosse para as ruas e fechasse os canais de TV de manipulação desse PT, porque esse PT aqui, o Partido Vermelho, ele estava criando uma sabotagem do país. E o exército atendeu o pedido do povo, atendeu o pedido do rei e foi para as ruas, fechou os canais de TV, entrou no QG desse Partido Vermelho, que estava formando um exército queria fazer a mesma coisa que fizeram aí no Brasil, no golpe de 64, mas aqui não é golpe militar. Aqui realmente o exército ele está fazendo o que o povo brasileiro tem medo aí no Brasil. Eu não sei o porquê que o povo brasileiro tem medo do exército no Brasil, se o exército do Brasil ele pode ajudar o povo. Somente o povo tem que fazer o primeiro passo que aqui na Tailândia fizeram. Qual foi o primeiro passo? Botar o presidente para rua, botar o ministro para rua. O exército está para servir o povo e proteger o povo. Referente a isso, os exércitos na rua atenderam o pedido do povo e houve até uma solenidade do povo. O povo comemorou, o povo chamou o comandante do exército. Aquela multidão aqui, são 13 milhões de habitantes em Bangkok. Tinha em torno de uns 2 milhões, umas 2 milhões de pessoas. Entregaram com honra para o comandante do exército toda aquela manifestação do povo ali. Entregaram em solenidade, agradeceram e foram cada um para suas casas, em paz. Em paz, porque agora tá todo mundo em paz. Antes tinha esse Partido Vermelho avacalhando aqui
como se fosse aí no Brasil, mas aqui agora esse Partido Vermelho foi diluído. Estamos muito felizes, pessoas comemoraram, os restaurantes estavam cheios. Eu fui jantar com a minha esposa num restaurante, não deu, porque a fila era enorme nos shoppings, as filas eram enormes, o povo comemorando mesmo. E eu acabei até tomando um sorvete com ela, porque foi a única coisa que deu para comer em um shopping, pelo fato de ter tanta gente comemorando a vitória. A vitória que é o sonho do Brasil aí, aqui na Tailândia fizeram, que foi botar a corja de corrupto para rua, a presidente para rua, que é uma ministra, para rua, e agora o exército está tomando cuidado para acontecer uma nova eleição sem corrupção. E nós estamos dando glória a Deus porque o exército agiu na hora certa, dentro da justiça certa, da justiça do bem. Então foi uma vitória do bem sobre o mal aqui na Tailândia, coisa que não está acontecendo aí no Brasil. Sinceramente, se eu for olhar com meus olhos humanos, eu não vejo o Brasil com o futuro desse aqui na Tailândia. Aqui é um país que a gente tem dignidade em ser cidadão pobre, ser cidadão de classe média, ser cidadão rico. Aqui a gente tem uma dignidade. Pelo fato de você ter a paz, a tranquilidade, uma vida, mesmo sendo pobre, uma vida digna. Eu vou mostrar para vocês agora, eu vou levantar, vou dar uma volta aqui nesse parque, que eu gosto muito de vir para cá. Eu vou dar uma volta e vou mostrar para vocês que a Globo está mentindo. Se não tivesse mentindo, eu vou mostrar para vocês a verdade. Se o povo está preocupado, se o povo está sem paz, se o clima está tenso aqui. Vamos dar uma volta comigo? Gente que trabalha na rua, catando lixo, vem aqui, ó, e tem o mesmo direito. Os mesmos direitos, os mesmos deveres, porque normalmente no Brasil lutam só por direitos. E o dever fica por último. Aqui o direito e o dever falam junto. Essa caminhada legal que eu estou fazendo com vocês aqui, até é rápida, mas mais ou menos para mostrar para vocês de novo essa praça que eu já mostrei em um vídeo anterior aí. Olha como é que é o trânsito aí de Bangkok. As construções são muito rápidas aqui, muito rápidas, muito heliporto também. Fiquei com algumas imagens aí. Essa parte de cima onde mostra aqui, ó, é o BTS, é o Skytrain. É o trem que anda nos céus aqui. Não é o trem bala da Dilma aí. Então é assim. Referente a tudo que eu queria falar aí, a verdade para vocês. Tailândia, ela tá muito pacífica. Não acreditem na Rede Globo. Parem de assistir esses telejornais deles. Índices do país, os números aí mostram que realmente não é aquilo. Não é o brasileiro não tem uma vida digna. O dinheiro público não é aplicado corretamente, é roubado. Simplesmente é um país que está sendo estuprado por maus políticos. E vocês, brasileiros, vocês podem fazer a limpa aí. Da mesma forma que o povo lutou aqui e fez acontecer, já não é a primeira vez que o povo fez isso aqui. É a segunda vez. O líder polonês
Lech Wałęsa, ativista de direitos humanos e ex-presidente da Polônia, um dos corresponsáveis pela derrubada do totalitarismo comunista, afirmou que Lula, com o qual já conversou, assumiu querer implantar o comunismo no Brasil. De acordo com ele, Lula sempre caminhou em direção contrária à sua. Ademais, disse que é fácil fazer o comunismo a partir do capitalismo, mas não o contrário. Veja. Eu sabia, eu previ que Lula seria presidente, afirma agora Lech Wałęsa. Eu o conheço, nós já conversamos, mas sempre caminhamos em direções contrárias. Os dois ex-operários, Wałęsa e Lula, sempre tiveram uma relação de rivalidade. Nesta entrevista, o polonês afirma que o presidente Lula quer implantar o socialismo no Brasil e faz uma comparação engenhosa para ilustrar o antagonismo entre os dois. Fazer o comunismo a partir do capitalismo é muito simples. É como fazer sopa de peixe de um aquário. Basta aquecer a água. Não precisa nem temperar, porque as plantas já estão lá dentro. De uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto. Claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. Porque houve um tempo que houve uma aliança do... Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Apresentamos vídeos diários com notícias sobre a política e a sociedade brasileira. Compartilhe e ajude a transmitir o nosso conteúdo. O governo Lula acelerou o Brasil. Tirou milhões da miséria e dinamizou a economia. Este foi o primeiro grande salto brasileiro. O governo Dilma seguiu avançando, ampliou o Bolsa Família. Está superando a miséria, valorizando a mulher e o consumidor, investindo em saúde, educação e infraestrutura e moralizando o setor público. Assim, prepara o segundo grande salto brasileiro, o salto mais definitivo da nossa história. Prepara o segundo grande salto brasileiro, o salto mais definitivo da nossa história. Prepara o segundo grande salto brasileiro, o salto mais definitivo da nossa história. O novo decreto de direitos humanos do governo federal é criticado pela sociedade e até mesmo por ministros de Estado. A lei estabelece censura aos meios de comunicação, atenta contra o direito de propriedade e a liberdade religiosa. Especialistas consideram o projeto o primeiro passo para o regime ditatorial. A nova lei que o presidente Lula assinou sem ler passou pelo crivo direto da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, virtual candidata do PT à presidência da República, tão emaranhado de artigos e parágrafos que muitas vezes ataca a Constituição. O decreto provocou duras críticas da sociedade e uma forte reação dentro do próprio governo. Para os especialistas, se for aprovada da maneira como está, a lei será o mais duro golpe contra a democracia desde o fim da ditadura militar. Neste momento, nós estamos perante, efetivamente, o início de uma ditadura. O PT sempre foi um aliado das Farc na política de esquerda do continente. O caso é o seguinte, esse negócio de impeachment não passa de uma puta palhaçada promovida por esses partidos de esquerda. Por que eles estão fazendo isso? O caso é o seguinte, como o movimento pela intervenção vem crescendo a nível nacional, o próprio Lula já falou em sindicato de que ele teme por uma primavera árabe e que as Forças Armadas tomem a frente do governo novamente.
os partidos de esquerda se alinharam e vão fazer o quê? Vão oferecer pão e circo para o povo brasileiro. Vão promover essa manifestação para o dia 15 de março, que não passa de um engodo, de uma palhaçada deles, e vão oferecer o quê? O tal impeachment da Dilma. Como se a Dilma fosse culpada de tudo, como se os problemas não viessem desde a época do PSDB, com Fernando Henrique destruindo a educação brasileira, fechando todos os hospitais psiquiátricos do país, promovendo a doutrinação marxista nas escolas, financiando o MST e o PT administrando para provocar o caos e o terror na zona rural. Foi o próprio PSDB que favoreceu o PT para o PT chegar ao poder. Depois que o PT chegou no poder, o que ele fez? Continuou o mesmo trabalho. Porque o PSDB, na época, iniciou a PNDH, que era o Plano Nacional de Direitos Humanos, que de direitos humanos não tem nada, é um plano de criação de um Estado socialista. O PT, na gestão do Lula, terminou isso aí, o Lula assinou, e agora a Dilma vem implementando de forma acelerada, da mesma forma que foi feito na Venezuela. Então, chegar e dizer que o problema está todo no PT é mentira, porque PSDB e PT, os dois, vêm destruindo o Brasil há anos. Dominaram a política nacional, dominaram tudo. A verdade é que em torno de 2006, 2007, até a Câmara queria acabar com essa porcaria dessa urna eletrônica, que votar na urna eletrônica é para retardado, na verdade. Eles fizeram o quê? PT e PSDB foram contra. Por quê? Porque os dois querem se eternizar no poder. Um vai ficar comandando o circo dos horrores e outros fingindo que é a falsa oposição. E pronto. E os idiotas úteis que foi formado nas universidades do Brasil afora, graças à doutrinação marxista, vai ficar dizendo amém a tudo e batendo palma. Só tem um jeito de acabar com essa palhaçada deles. O povo indo às ruas e pedindo por uma intervenção militar. Porque esse impeachment é só para ganhar tempo, enrolar o povo, e se por acaso derem ainda a Dilma como boi de piranha, é para acalmar os ânimos. Porque eles vão acelerar a PEC 51. A PEC 51 trata da desmilitarização das PM. O que isso significa, na verdade? Você desmilitariza a PM e você tira a força auxiliar do Exército. Não vai mudar nada com relação à forma de segurança pública, porque até agora o Exército não se mete na segurança pública. A PM está simplesmente a serviço do Estado. E na hora que for necessário, o Exército requisita como força auxiliar. Com essa desmilitarização, o Estado passa a ser o senhor supremo dela. Com isso ele vai poder o quê? Vai poder demitir quem está lá, já vem boicotando mesmo para tirar os bons militares lá de dentro, vem privilegiando um bando de marginal, em detrimento aos policiais que estão sacrificando sua vida e ainda por cima estão sofrendo pressões e retaliações. Aí, saindo as pessoas de bem da PM, eles vão colocar quem? Vão colocar os cubanos que eles trouxeram, os venezuelanos, os bolivianos, os nigerianos, os haitianos, os marginais do PCC, do CV, os militantes do MST, tudo quanto é porcaria ali dentro. E aí o que vai ter? Eles vão ter uma força militar bem aparelhada, porque vão continuar aparelhando, em condições de peitar as Forças Armadas, que vem sendo, ano a ano, desmoralizada e tendo as verbas cortadas. Para quê? Para não poder se aparelhar e fazer frente a esse exército que eles querem criar. Aí o brasileiro vai ver o que é bom para tosse. Reclama hoje em dia da PM, quero ver quando começar a ser chutado na boca por cubano, venezuelano, e aí não ter para quem reclamar. O problema é o seguinte, eles estão agindo aqui como agiram exatamente na Venezuela. Lá na Venezuela, o povo também ficou que nem o brasileiro, sentado à beira da calçada, vendo a banda passar, porque isso nunca vai acontecer aqui. O que aconteceu lá? Eles desmontaram as Forças Armadas, desmontaram as polícias, aparelharam o Estado, e hoje em dia quem comanda as Forças Armadas? Os cubanos, a Guarda Nacional Bolivariana, cheia de cubano, cheia de chinês, comandada por boliviano e comandada por gente que não é da Venezuela. Estão fazendo o quê? Maltratando o povo venezuelano até não querer mais. O povo foi para a rua, gritou. O que o Maduro fez? Soltou a força poderosa dele e o povo teve que se recolher em casa.
foram mortos, presos, assassinados, e hoje em dia acabou-se. Quer dizer, pelo jeito o brasileiro vai pedir para passar pelo mesmo que passou na Venezuela. Quando tiver tudo acabado, tudo estraçalhado, que não tiver mais como reclamar, aí vão fazer que nem venezuelano. Vão para a rua fazer aquelas mega manifestações de 10, 15 milhões. Só que não se esqueçam, quem vai ter o poder das armas são eles. E eles têm o poder financeiro e o poder das armas. E aí vocês vão fazer o quê? Com estilingue, pau e pedra? Se liga. Em lugar nenhum no mundo se consegue depor um regime socialista ditatorial com poder financeiro e armado. Por enquanto a gente ainda tem as nossas forças armadas. Eu duvido que elas vão se curvar a esse governo socialista. Mesmo eles aparelhando e fazendo, transformando as PM, a Guarda Nacional, na força militar deles, o nosso exército vai reagir. E aí, meu amigo, isso aqui vai virar uma guerra civil, nós vamos virar uma Síria. Porque o nosso exército não nasceu para entregar essa pátria de mão beijada para eles. Agora vai depender do povo antecipar ou esperar para entrar numa guerra civil. Se o povo antecipar, as forças armadas agem mais rapidamente e quem sabe a gente consiga evitar um mal maior que é uma guerra civil. Agora, se o povo ficar omisso, sentado vendo a banda passar, vocês podem começar a rezar e encomendar a alma, porque nós vamos entrar numa guerra civil sem precedente. E aí, salve-se quem puder. Não houve ditadura militar no Brasil durante esse período, de 64 a 85? Não, Por não quê? houve ditadura. Nós tivemos, durante 21 anos, o fechamento do Congresso durante 10 meses e meio. O fechamento do Congresso em 68 pelo AI-5 durante 10 meses, e em 77, durante 2 semanas, o Geisel fechou o Congresso para fazer umas reformas e depois o Congresso foi reaberto. Nós tivemos, durante o governo militar, pluripartidarismo de 64 a 66 e de 80 a 85. Então, se tem vários partidos, não é ditadura. Ditadura é Cuba, onde só tem um partido, o Partido Comunista. E de 66 a 80, nós tivemos 2 partidos. A Arena, exatamente, a Arena do governo, da situação, e o MDB de oposição. Portanto, se tem oposição, se tem eleição normal, não é ditadura. A única coisa que você não escolheu durante o governo militar foi presidente da República, prefeitos de capitais e governador do estado. São 3 cargos que o povo não escolhia. Presidente, pelo voto direto, governador de estado e prefeitos de capitais. Todos os outros cargos, vereadores, prefeitos, deputados federais, estaduais, senadores, foram eleitos pelo povo durante todos os 21 anos. Portanto, não há ditadura. O que deu esse ar de ditadura foi a censura prévia aos grandes meios de comunicação, que foi instituída a censura em 68 pelo AI-5. O AI-5 durou 10 anos, de 68 a 78. Então essa censura prévia nos meios de comunicação deu esse ar de ditadura. Provavelmente teria sido o erro dos militares. E eles estão pagando por alguma coisa que não aconteceu. Essa ditadura é uma falácia, essa palavra ditadura é uma falácia. E esses terroristas, então, os que sobraram, são hoje indenizados, estão flamejantes, com grandes cargos no governo e nos meios de comunicação, nas universidades federais, inclusive. Então você veja que a população está sendo educada pela cabeça e pela versão desses derrotados. É a única oportunidade que eu conheço na história dos derrotados contarem a história. Há uma inversão, os derrotados estão contando a história. E a história mentirosa deles. Qualquer pessoa que tenha o desprazer de conhecer um sujeito desse, que hoje se diz perseguido, vai pensar que durante 21 anos houve uma perseguição generalizada e tudo mais. Coisa nenhuma. Quem cuidou da sua própria vida, quem foi trabalhar, quem foi estudar, não teve problema nenhum. Pelo contrário, foi protegido pelas ações do governo. Esses terroristas, como eu disse, mataram 120 pessoas, feriram gravemente 344 ou 345, e os que sobraram estão hoje flamejantes, bem indenizados, gordamente indenizados. A lei de anistia aprovada pelo Congresso em 79, ela não existe, porque ela só anistiou os ditos perseguidos. Os governos militares foram extremamente difamados, tudo que eles fizeram de bom, toda a riqueza que eles trouxeram ao Brasil foi esquecida,
e por causa dessa ação armada de terroristas a soldo de Cuba, a imagem deles foi queimada e a população então quer que eles sejam punidos. Agora, a lei de anistia, a anistia aprovada pelo Congresso Nacional em 79, ela perdoa crimes políticos de ambos os lados. Só que agora só foram perdoados os que pegaram em armas. Os militares que fizeram a sua obrigação de combatê-los são perseguidos. Isso é um absurdo. Uma lei dessa tem que ser rasgada. Como é que seria o Brasil se os militares ainda estivessem no poder hoje? Bom, os militares tomaram o poder em 64 com a intenção de rapidamente devolvê-lo aos civis. Só não devolveram devido a essa ação armada, que durou 8 anos. Essa guerra, essa guerrilha, né, comandada por Cuba. Eles não queriam ficar tantos anos no poder e teriam entregue o país antes. Bom, vamos dizer que eles estivessem até hoje no poder. Com certeza o Brasil seria mais rico e muito mais seguro. E é o que a gente viu na época que eles estavam no poder. Não poderia ser diferente. Todos os 5 generais morreram com suas aposentadorias magras. Não havia corrupção nenhuma por parte de militares. Até hoje a oposição não apontou um dedo de um soldado raso ao maior general. Nós tínhamos realmente governos de pessoas extremamente honradas. O mais honrado, o mais inatacável de todos, com certeza foi o Médici, que é o mais difamado dos 5. O Médici recebeu como salário de presidente $724. Esse dito operário, esse molusco que ficou no poder durante 8 anos, chegou em Brasília com 2 malas de mão e saiu com 11 caminhões. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva e sua esposa e seus asseclas saquearam o Palácio do Planalto e o Palácio da Alvorada. Todas as obras de arte, os móveis, cristais, louça, talheres, eles levaram tudo embora para São Paulo. Isso é um crime, né? Que eu estou procurando, cadê o juiz, cadê o promotor que vai levantar? Está todo mundo, né, adorando esse homem, está todo mundo quieto, ele é o chefe do mensalão e ninguém aponta o dedo para ele. É o governo mais corrupto da história da humanidade. Eu conheço um pouco da história da humanidade, eu conheço bem pouquinho, mas você não vê um governo tão corrupto, tão corrompido e que fez tanto mal para o país, porque agora o crime ficou institucionalizado. Qualquer bandido aí, quando é pego pela polícia, ri da cara da polícia. Não é? Isso foi culpa realmente a partir do governo desse molusco. Essa turma acabou com o nosso país e estão milionários. É uma coisa realmente terrível. Eu creio que o futuro do nosso país vai ser muito ruim mesmo, se essa turma não for desalojada do poder imediatamente. Professor, obrigado pela sua participação, bom dia. Um bom dia a todos e salve 31 de março. Capítulo 2. Das Forças Armadas. Artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Artigo alterado pelas emendas constitucionais número 18 de 1998, número 20 de 1998, número 41 de 2003 e número 77 de 2014. Parágrafo 1º. Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Parágrafo 2º. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Parágrafo 3º. Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. : Inciso 1. As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas. Inciso 2. O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, alínea C, será transferido para a reserva nos termos da lei. Inciso 3.
O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, alínea C, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva nos termos da lei. Inciso 4. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Inciso 5. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. Inciso 6. O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão de tribunal militar de caráter permanente em tempo de paz ou de tribunal especial em tempo de guerra. Inciso 7. O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos por sentença transitada em julgado será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior. Inciso 8. Aplica-se aos militares o disposto no artigo 7º, incisos 8, 12, 17, 18, 19 e 25 e no artigo 37, incisos 11, 13, 14 e 15, bem como na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no artigo 37, inciso 16, alínea C. Inciso 9. Revogado. Inciso 10. A lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. Artigo 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Parágrafo 1º. Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. Parágrafo 2º. As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. Capítulo 3. Da Segurança Pública. Artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Artigo alterado pelas emendas constitucionais números 19 de 1998 e 82 de 2014. Inciso 1. Polícia Federal. Inciso 2. Polícia Rodoviária Federal. Inciso 3. Polícia Ferroviária Federal. Inciso 4. Polícias Civis. Inciso 5. Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Parágrafo 1º. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: Inciso 1. Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Inciso 2. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Inciso 3. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Inciso 4. Exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. Parágrafo 2º. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Parágrafo 3º.
A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Parágrafo 4º. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Parágrafo 5º. Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Parágrafo 6º. As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Parágrafo 7º. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Parágrafo 8º. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Parágrafo 9º. A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do parágrafo 4º do artigo 39. Parágrafo 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Inciso 1. Compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente, e, inciso 2, compete, no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos, ou entidades executivos, e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira, na forma da lei,